deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Com esta palavra do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, lema da semana, eu quero saudar a vocês, irmãos e irmãs, que estão celebrando comigo este culto online. Sintam-se acolhidos e abraçados pelo próprio Deus. Por causa de novas medidas restritivas do governo do Estado, devido ao aumento de casos do Covid-19, nós cancelamos novamente os cultos e outras atividades religiosas presenciais. Ainda assim, queremos celebrar culto a Deus, louvar a sua presença que nos alcança ali onde nós estamos. Queremos louvar a Deus cantando o hino Como é Bonito, Senhor. Iniciamos esse culto em nome do Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Diante de Deus nós queremos clamar como o salmista quando ele diz: das profundezas eu clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz, ouve as minhas súplicas. Salmo 130, versículos 1 e 2. Deus, ele escuta a nossa voz, o nosso clamor, o nosso pedido de perdão. Assim convido para um momento de oração e confissão. Santo Deus, Tu és cheio de bondade e misericórdia, e humildemente nós chegamos a Ti em louvor e gratidão pela vida e oportunidade de comunhão que temos. Assim como o salmista, nós queremos clamar e pedir. Pedimos perdão diante dos muitos pecados cometidos. Reconhecemos que muito nos desviamos da Tua palavra, do Teu caminho. Perdoa todas as vezes que nós não refletimos suficiente sobre o que Jesus Cristo, o Teu Filho amado, fez e faz por cada um de nós. Perdão pelas vezes que nos mostramos envergonhados, tímidos no testemunho. Olha para tudo aquilo que agora trazemos na Tua presença. Perdoa nossos pecados e fortifica-nos na força do Espírito Santo. E é em nome de Jesus Cristo, que vive e reina eternamente, que tudo oramos e confessamos. Amém. Por meio do profeta Jeremias, Deus diz para aqueles que se arrependem: dar-lhes-ei um coração puro e mostrarei um novo caminho. Jeremias 32, versículo 39. Nova criatura é aquele e aquela que se arrepende dos seus pecados. Louvado seja o nosso Deus. Nesta confiança, lhes anuncio o perdão dos pecados em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Como resposta, como louvor e gratidão, queremos cantar Graças, Senhor. Senhor.
estamos, eu convido para curvarmos a nossa cabeça em reverência a Deus para uma palavra de oração. Deus eterno, acolhe o nosso louvor e adoração. Vem e fale a nós, orienta-nos com a Tua palavra. Fale aos nossos corações, ilumina-nos com o Teu Santo Espírito. E é por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que reina contigo hoje e sempre, que oramos. Amém. Como preparação para a leitura do Evangelho, cantemos Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia, Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo continue entre nós quando lemos da palavra do Evangelho. Convido para a leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 31 até 38, onde lemos assim: Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando ele vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Até aqui, palavra do Evangelho, palavra do nosso Senhor. Estimados irmãos e irmãs, no mundo nós vivemos alegrias e dificuldades. Em muitas situações nós somos atingidos por sofrimentos que nos desafiam a enfrentar a realidade. O texto do Evangelho que lemos, ele começa com um anúncio de sofrimento. Jesus anuncia a dor, a rejeição, a cruz e a morte. E Pedro não acolheu esse anúncio de forma passiva. Não entendeu de imediato a maneira do agir de Deus dito por Jesus Cristo. Pedro reagiu, reprovou Jesus e ouviu dele as palavras mais duras que até então saíram da boca de Jesus: Sai de perto de mim, Satanás.
Se nos colocamos no lugar de Pedro e destacamos o lado humano, não é difícil perceber que Pedro e os outros discípulos queriam um líder que os libertasse do sofrimento, e não o anúncio de sofrimento. Jesus, porém, respondeu com base na sua missão, que inclui a cruz e a ressurreição. Depois de dirigir palavras tão duras a Pedro, Jesus olhou e chamou os discípulos e disse: se alguém quiser ser meu discípula, precisa renunciar aos seus próprios interesses, pegar a sua cruz e me seguir. Pois qualquer pessoa que quer salvar a sua vida com forças próprias, vai perdê-la. Mas aquela pessoa que perder sua vida por mim e pelo Evangelho, vai salvá-la. As perguntas que nós fazemos hoje, talvez sejam as mesmas que muita gente se fez naquele dia. O que isso significa? Será que Jesus está pregando o sofrimento como caminho para a vida eterna? Essas palavras não são fáceis de entender e responder. E durante séculos, muitas interpretações diferentes foram oferecidas. As palavras de Jesus no Evangelho e uma boa leitura da realidade nos ajudam a refletir e responder. Muitas organizações religiosas ou não unem pessoas com objetivos específicos. Elas se unem por causa da sua fé, do amor, da solidariedade, do medo, da insegurança e também por causa da dor e do sofrimento. As diferentes situações da vida as unem, mas também provocam questionamentos. E então se manifesta uma grande diferença entre as pessoas cristãs e os seguidores não cristãos. Os cristãos não justificam ou não deveriam justificar o seu sofrimento como vontade de Deus. Não. Os cristãos, eles procuram em Deus força e coragem para seguir em meio às adversidades com esperança, construindo processos de reconciliação e paz. As palavras de Jesus, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, desafiaram seus seguidores na história da igreja e são palavras que nos desafiam ainda hoje. Negar a si mesmo e carregar a cruz é, antes de tudo, enfrentar o peso do discipulado, de ser discípula de Cristo, do testemunho do Evangelho. Carregar a cruz é seguir perseverante, abrir o coração para ouvir o clamor de quem sofre. É reconhecer que nós somos pessoas limitadas, porém fortalecidas na graça e no amor de Deus. Jesus, ele foi morto pelos poderes opressores da sua época, contudo, ressuscitou, ele vive. Jesus Cristo continua nos mostrando o caminho, continua sendo a verdade, ofertando vida e salvação, encorajando seus seguidores a não desanimar e perseverar. O calendário da igreja nos coloca diante desses textos porque nós estamos no segundo domingo da Quaresma. A Quaresma nos chama para refletir sobre todo o ministério de Jesus, mas principalmente sobre o caminho do Senhor até a cruz. Quaresma nos convida para uma reflexão pessoal e coletiva, a refletir igualmente sobre a nossa vida de família, de comunidade, de igreja. O tempo no qual nós estamos nos convida a avaliar o momento que inclui uma pandemia que já dura um ano, causada por um vírus que já tirou a vida de mais de 250 mil pessoas em nosso país. Estamos vivendo um tempo de luto, de muitas outras doenças, problemas econômicos, brigas de poder, ganância, egoísmo e tantos outros. Em meio a tudo isso, nós somos chamados pelo próprio Deus a contribuir para a manifestação da justiça, da solidariedade, do respeito, do diálogo, da paz de Cristo. No versículo 38 do texto do Evangelho que lemos, Jesus disse: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem, ou seja, ele mesmo, se envergonhará deles quando ele vier em poder e glória.
Como discípulos de Cristo, seus seguidores, Deus espera de nós coragem, atitudes de fé e testemunho fiel de Cristo e da sua mensagem. Estimados irmãos e irmãs, reflita sobre ações que edificam a sua vida, o seu lar, a sua comunidade, ações que testemunham a sua fé. Estas são apenas algumas das maneiras no qual o discípulo consegue levar a sua cruz, mesmo que não seja tarefa fácil. Seja qual for o tamanho da sua cruz, em Cristo, ela é possível de ser carregada. Carregar a cruz não traz elogios, mas devolve a honra, a dignidade e, acima de tudo, transforma vidas. Que a graça de Deus, que excede todo entendimento humano, guarde nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Amém. Em resposta, queremos agora uma só voz confessar a nossa fé por meio do credo apostólico, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Queremos continuar louvando ao nosso Deus e fazemos por meio do hino Quem Quer Cantar do Amor. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Quero por gratidão no caminho diante de Jesus, pois pertencer à cruz é sobre si tomá-la e não se envergonhar e aqui testemunhar. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Jesus morreu por mim e agora eu lhe pertenço sim. E mesmo que o mundo por isso me despreze, eu falo de Jesus e que seu fracasso. Quem quer falar do amor não poderá calar da cruz. Seguindo os passos eu testemunho o amor de Deus. E o meu falar e a vida, minha harmonia estejam, e todos o amor da minha vida vejam. Convido agora vocês, irmãos e irmãs, para um momento de oração, também de intercessão. Oremos. Eterno Deus e Pai, Tu és todo-poderoso. Nós te louvamos e te agradecemos pela comunhão, pela Tua palavra. Te louvamos pela Tua obra redentora por meio do Teu Filho Jesus Cristo, que veio a este mundo para nos perdoar e salvar. Carrega, ó Deus, as pessoas que sofrem por diferentes motivos, incluindo pessoas e famílias que foram atingidas pelo vírus ou outras enfermidades. Pedimos pelas pessoas que sofrem por causa do luto, consola na Tua graça. Olha pelos desanimados, auxilia e fortifica cada uma em suas limitações e necessidades. Orienta-nos como Tua igreja, comunidade, nesse tempo de quaresma,
e ajuda-nos no testemunho ali onde nós estamos. Guarda-nos, Senhor, nesta nova semana. E tudo mais nós incluímos orando juntos conforme Jesus ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dás hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos invocar a bênção de Deus para que esta bênção nos acompanhe por meio do hino Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te dê a paz. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te dê a paz, Deus te dê a paz. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te dê a paz, Deus te dê a paz. Assim te abençoe o nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um abençoado domingo, uma abençoada semana.